E aí galera, tranquilidade? Tudo beleza com vocês? Vamos falar um pouco mais sobre a dilatação dos sólidos, beleza? A dilatação térmica dos sólidos. Nós já conversamos sobre a dilatação térmica dos sólidos, mas do ponto de vista linear, por exemplo, o que ocorre com uma barra de ferro, uma barra de alumínio, onde você vai ter uma dilatação ou um aumento, né, da dimensão do comprimento do objeto, tá certo? É o que fica em destaque. Como é que isso acontece? Quais são os elementos que a dilatação linear depende? De que elementos a dilatação linear depende? Bom, ela depende do seguinte. A dilatação linear, ela vai depender, está representada aqui pelo ΔL, vai depender do coeficiente de dilatação linear, que é uma constante, o comprimento inicial do objeto que você está considerando, no caso, por exemplo, uma barra, e a variação de temperatura que esse objeto sofreu. Lembrando que essa constante, chamada de coeficiente de dilatação linear, é uma característica de cada material que você está considerando. Geralmente, as equações físicas sempre vêm acompanhadas de uma constante, e essa constante sempre traz uma característica do fenômeno que você está estudando. Nesse caso aqui, você tem que levar em consideração, tem que lembrar que essa constante vai estar falando do tipo de material que você está estudando. Fechou? Bom, além disso, nós também conversamos na nossa última aula a maneira como você pode calcular o comprimento final de uma barra, por exemplo. Do que o comprimento final vai depender? O comprimento final vai depender do comprimento inicial multiplicado por 1 mais o coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação de temperatura. Tá certo? E qual é a novidade agora? A novidade é que a gente vai conversar um pouco sobre a dilatação dos sólidos ainda, mas levando em consideração duas dimensões, tá certo? 2D. O que significa 2D? Dá uma olhadinha aqui no nosso plano cartesiano. Se você levar em consideração apenas uma direção, por exemplo, a direção x, você está levando em consideração somente o comprimento, ou quem sabe somente a largura do objeto. Mas se você levar em consideração as duas dimensões, o comprimento e a largura, então o que você vai ter aqui é uma ideia de área, tá certo? Então a dilatação superficial ou a dilatação de área, ela leva em consideração duas dimensões, comprimento e largura. E se fosse 3D? Se fosse 3 dimensões? Aí você teria que levar em consideração não só o comprimento, não só a largura, como a altura também. Beleza? Bom, dá uma olhadinha aqui, ó, nessa primeira figura que eu desenhei para vocês. O que nós temos aqui? Nós temos um quadrado, um retângulo, um quadrilátero, né, de forma geral aqui um quadrilátero, onde o comprimento desse quadrilátero eu vou chamar de A0, comprimento inicial. E a largura desse quadrilátero eu vou chamar de B0, a largura inicial. Tá? Então aqui eu tenho o comprimento inicial e a largura inicial. Se eu multiplicar o comprimento pela largura, você vai ter a área inicial dessa figura aqui. Vamos supor que essa figura esteja representando uma chapa de alumínio, por exemplo. Né? A chapa que é feita de algum tipo de metal. Então a área inicial dessa chapa vai ser dada dessa forma. Comprimento vezes largura. A0 vezes B0. Mas se esse objeto, se essa chapa sofrer uma variação de temperatura, nós vamos poder calcular o quanto essa chapa vai dilatar nas suas duas dimensões. Observe que na segunda figura eu tenho aqui ainda a área inicial, que é a mesma área que nós tínhamos antes, mas agora eu tenho aqui uma parte dessa placa, né, que é nova na nossa figura. Essa parte que eu acabei de rachurar, de pintar aqui, é o que nós vamos chamar de dilatação superficial. Beleza? Dá para calcular essa dilatação superficial? Dá para calcular. Mas em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte, vamos calcular qual é a área final dessa figura. Antes era A0, tá aqui, antes era A0. Agora ela aumentou as suas dimensões.
quanto será essa área final? Tendo como exemplo, galera, o que nós fizemos para a dilatação linear, para o comprimento final em apenas uma dimensão, eu posso dizer o seguinte: o comprimento final dessa placa, né, seria o A, que vai ser igual ao A0, ó, fazendo a comparação aqui com a equação lá da dilatação linear. O A0 multiplicado por 1 mais o coeficiente da dilatação linear, porque eu estou levando em consideração apenas uma dimensão, vezes a variação de temperatura que a placa sofreu. Calculando também agora a largura final da placa. Seria a largura final, que é um comprimento, né, vezes 1 mais o coeficiente da dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Galera, até aqui, tranquilidade? Tudo beleza? Bom, dando prosseguimento, para calcular a área final dessa placa, basta você multiplicar o comprimento vezes a largura. Vou continuar essa continha aqui do lado. Ó. A área final vai ser o comprimento A vezes a largura B. Substituindo aqui o valor do A, que nós já sabemos quanto que vale, e o valor do B, que nós já sabemos também quanto que vale, nós vamos ter o seguinte. Então, teremos A0, 1 mais alfa delta T, vezes B0, 1 mais alfa delta T. Tranquilo? Fazendo as devidas multiplicações, organizando essa expressão, o que nós vamos ter? Nós teremos o seguinte: a área final vai ser igual o A0 vezes o B0 vezes 1 mais alfa delta T, toda essa galera elevado ao quadrado. Beleza? Porque A0 vezes B0, A0 vezes B0. E esse termo vezes esse termo é ele elevado ao quadrado. Você está lembrado daquela regrinha dos produtos notáveis? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo? É exatamente o que aparece aqui. Então, no final, nós vamos ter o seguinte. Vejam só, vamos ter A vezes B, né? A0 vezes B0 é a área inicial, o A0, vezes 1 mais 2 vezes o alfa vezes ΔT, mais alfa ao quadrado vezes ΔT ao quadrado. Galera, repetindo, o resultado que aparece aqui é, na verdade, o resultado daquilo que nós chamamos de produtos notáveis, tá certo? Então, esse resultado é aquela mesma história, lembra de A mais B elevado ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza. O que eu quero que vocês atentem aqui é para o seguinte detalhe. O alfa é um número muito pequeno. Essa constante ela está na ordem de 10 elevado a menos 5, por exemplo. Certo? Isso significa dizer que quando você pega esse rapaz e eleva ao quadrado, o número fica ainda mais pequeno. E quando você multiplica um número elevado ao quadrado por um número muito pequeno elevado ao quadrado, significa dizer que esse produto aqui ele é muito, muito pequeno. O que nos leva a uma seguinte decisão. Nós vamos desconsiderar ou descartar essa parcela. O que vai sobrar para a gente é exatamente isso daqui, ó. A, que é a área final, é igual à área inicial, vezes quem? 1 mais 2 alfa delta T. Então, para você calcular o coeficiente, para você calcular a área final de uma placa que sofreu uma variação de temperatura, basta usar essa expressão. Observe que essa expressão é muito parecida com a expressão do comprimento de uma barra, por exemplo.
Elas são muito parecidas. O único detalhe a mais aqui é que agora você percebe que nós temos um produto, né, da variação de temperatura não por alfa, mas por 2-alfa. A partir de agora, já que nós estamos trabalhando com a dilatação superficial ou a dilatação diária, esse 2-alfa nós vamos chamá-lo, perdão, aqui, deixa eu só consertar, 2-alfa, esse 2-alfa nós vamos chamar de beta, que vai ser o coeficiente de dilatação superficial. Belezinha? Tranquilo. Professor, e como é que a gente faz para calcular, então, a dilatação da área? Não a área final, mas a dilatação da área. Bom, já que você sabe agora que o 2-alfa é o beta, o coeficiente de dilatação superficial, então, olha para cá, para a equação da dilatação linear. Segue o mesmo ritmo aqui, ó, da dilatação linear para a dilatação da superfície. Como é que nós vamos ter aqui? Vamos ter o seguinte: delta A vai ser igual, o alfa é o coeficiente de dilatação, né? Só que no nosso caso vai ser beta, que é o 2-alfa, vezes a área inicial, igual como é que é o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Belezinha, galera? Tranquilo? Então é assim que você vai fazer. A última informação que eu quero te falar é o seguinte: lembre-se que nós estamos trabalhando com substâncias, com materiais que são homogêneos e isótropos. O que significa um material que é isótropo? Significa dizer que o coeficiente de dilatação linear desse material é o mesmo em todas as dimensões. Tanto no comprimento quanto na largura, o coeficiente de dilatação linear é o mesmo. Ou seja, eles vão dilatar iguais, de forma igual em todas as dimensões. Beleza, galera? Tranquilidade. Então, era isso que eu queria comentar contigo. Espero que você goste, tá bom? Essas regras que nós acabamos de ver, elas também valem para dilatação volumétrica. Tranquilo? A gente se vê, galera, na próxima aula.